Shalom, Grupo Refúgio, Shalom, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje é segunda-feira, dia de propósito aqui no Grupo Refúgio, dia do propósito, a minha família no altar de Deus. Toda segunda-feira nós temos uma palavra direcionada para a nossa família. E o Senhor tem falado muito conosco a respeito de mudanças internas, né? A gente precisa mudar o nosso interior para isso refletir no exterior. E quantas de nós estamos aqui há quanto tempo orando, jejuando pela nossa casa, e muitas das vezes a gente olha para o nosso marido e a gente fala: meu Deus, será que esse homem não vai se converter? A gente olha para os nossos filhos e também vem esse questionamento: Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e por que será que eu não vejo as coisas acontecer? Eu até comentei aqui com as irmãs do grupo que quando a gente declara que eu e minha casa serviremos ao Senhor, naquele momento Josué se posicionou. Primeiramente eu, e posteriormente a casa dele. Então é tempo de posicionamento, não só da boca para fora, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não. É tempo da gente fincar mesmo as nossas estacas, da gente ter raízes profundas em Deus. E os frutos permanecerem, não só ser uma coisa passageira. Então hoje a gente vai refletir sobre um texto que está lá no livro de Provérbios 27, e a gente vai ler o versículo de número 15 e o versículo de número 16. Abra sua Bíblia e confira se o que eu vou falar está escrito aí na palavra do Senhor, amém? Então a palavra de Deus nos diz o seguinte: a esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Provérbios, ele faz parte da literatura sapiencial da Bíblia e tem como objetivo ensinar o quê? Sabedoria prática para o nosso dia a dia, para que a gente venha aplicar isso na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa família, em termos autocontrole e também temor ao Senhor. O capítulo 27, ele foca muito em relacionamentos interpessoais, especialmente em convivência e caráter. Como a gente acabou de ler, a esposa briguenta ou a esposa rixosa é como gotejar constante num dia chuvoso. Quando a gente se depara com essa comparação, vamos então nos aprofundar mais um pouquinho. A goteira constante, ela não vai causar um grande dano de uma vez. Se você já teve alguma goteira algum dia na sua casa, você vai se recordar. Ela irrita, aquele gotejar, ele é irritante, ele desgasta e ele vai tirando a nossa paz com o tempo. E essa comparação, né, que a palavra do Senhor nos traz sobre a mulher briguenta ou a mulher rixosa, que é igual a esse gotejar, ela nos ensina o quê? Que conflitos repetitivos, reclamações constantes e espírito contencioso corroem o ambiente do lar e das relações. É o que eu acabei de falar. Ela não causa um grande estrago, a goteira, né? Ela vai gotejando, e aí vai infiltrando, vai abalando, vai desgastando, vai tirando a paz com o tempo. É assim a mulher briguenta ou a mulher rixosa. Não é sobre um episódio isolado.
presta bem atenção no que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Mas sobre um padrão contínuo de atitude. Então, é sobre um padrão que muitas de nós ainda temos dentro da nossa casa. Esse padrão que muitas das vezes passa desapercebido, quando a gente não tem o costume de se autoexaminar sobre as nossas atitudes, sobre as nossas palavras, sobre o tom que nós usamos dentro da nossa casa. E aí a gente vai gotejando, e a gente não sabe por que as coisas estão do jeito que estão dentro da nossa casa. Então, pequenos conflitos repetidos podem causar grandes desgastes emocionais. E aí o versículo de número 16 diz assim: detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo na mão. Alguém consegue deter o vento? É impossível, não tem como deter o vento, né? Tenta aí deter o vento, tenta parar o vento, não tem como. Segurar óleo na mão é inútil. Faz assim com as suas mãos, tenta segurar o óleo na tua mão. Tu segura por um breve período, mas ele começa o quê? A escorrer, ele vai vazar, ele vai se perder, né? Então, a ideia é mostrar que discutir com alguém dominado pela contenda é infrutífero. Então, para o meu irmão que está assistindo esse vídeo no dia de hoje, se caso você se identificou com essa palavra, nossa, a minha mulher é uma mulher rixosa, é uma mulher briguenta. Pela sua própria força, você não vai conseguir mudá-la. É inútil. É infrutífero. E para você, mulher, que se identificou com essa palavra, falou, nossa, até hoje eu não tinha parado para refletir, mas eu acho que eu sou uma mulher rixosa. Eu tenho arrumado contenda dentro do meu lar. Eu tô com essa goteira persistente. A chave para nós é: sem disposição para mudar, o confronto direto só aumenta um conflito. Então o Senhor está nos chamando para esse tempo de posicionamento, de mudança, verdadeiramente, interiormente e dentro do nosso lar, né? E exteriormente também. A mulher rixosa ou a esposa briguenta, palavra hebraica para rixosa ou contenciosa, indica alguém que, presta bem atenção, vê se você se encaixa nesse perfil, gosta de discutir, provoca conflito, reclama de forma repetitiva e mantém um clima de tensão. O foco não é o gênero, mas o comportamento, né? Aqui a palavra de Deus nos mostra a mulher, a esposa, mas não é sobre o gênero, mas sim sobre um padrão de comportamento. Se a gente for olhar o livro de Provérbios também nos mostra, sabe, o comportamento do homem. O tolo briguento, o homem iracundo. Eu falei sobre o homem iracundo, deixa eu esclarecer. O que seria uma pessoa iracunda? É alguém colérico, que se irrita com facilidade, demonstrando fúria e raiva excessiva, sendo propenso a explosões emocionais e discórdia. Isso está lá em Provérbios 15:18, que diz assim: quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Lá em Provérbios 20, no versículo 3, também diz assim:
É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Então, aqui, quando a gente leu esses 2 versículos, é um exemplo de um ambiente conjugal, né? A esposa briguenta ou rixosa e o seu marido. Porque a convivência é constante e íntima, tornando o impacto ainda maior. E por que hoje a gente está abordando esse assunto? Porque assim, Deus, ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Deus, ele se importa com o clima da sua casa. Esse provérbio, ele revela que Deus também observa pequenos comportamentos repetidos que moldam o ambiente emocional da nossa casa. Um lar, ele pode estar debaixo de chuva, ou seja, ele pode estar passando por dificuldades externas. Mas quando dentro da casa a contenda constante, ao gotejar, né, da goteira, o desgaste ele se torna insuportável. É um ambiente que nos tira a paz, que nos rouba o sossego, onde a gente não tem descanso. Então acaba se tornando, sabe, esse desgaste vai se tornando insuportável. A goteira, ela não destrói a casa em um dia, mas ela pinga hoje, ela pinga amanhã, pinga depois de amanhã, pinga sempre. Assim também, palavras duras, repetidas, críticas frequentes, ironias constantes, murmuração diária. O desgaste não vem de uma conversa difícil, ocasional. Nós sabemos que muitas das vezes nós temos que ter conversas difíceis com o nosso marido, com os nossos filhos. Ocasionalmente isso acontece. O desgaste não vem desse tipo de conversa. O desgaste vem desse padrão de repetição de comportamento, de palavra dura, de crítica frequente, de ironia constante, de murmuração, de reclamação. E vai pingando aqui, vai pingando lá, e vai pingando acolá, né? Vem desse espírito de contenda contínuo. A palavra do Senhor, ela jamais vem para nos acusar. Pelo contrário, a palavra do Senhor é a nossa bússola, é a nossa enciclopédia, é o nosso manual. A palavra do Senhor, ela vem para nos alertar, para nos ensinar. Provérbios não foi escrito para acusar as esposas, para acusar os maridos, para acusar as famílias, mas para trazer esse alerta para os nossos corações. Provérbios nos convida à reflexão, a nossa própria reflexão. A gente não precisa refletir sobre a vida do nosso marido. Não é isso que o Senhor está nos chamando. Se você está vendo esse vídeo, é você que tem que ter essa reflexão. Eu sou alguém que vive reclamando? Que a gente venha a ser sincero conosco mesmo, sabe? Se analisa. Você é alguém que vive reclamando? Outra reflexão. Minhas palavras trazem paz ou tensão? Sou previsível na crítica, como uma goteira constante? E eu já vou dizer que nessa daqui, muitas das vezes eu sou reprovada. Muitas das vezes eu sou previsível na crítica. Eu era em nome de Jesus, porque eu não vou ser mais. Provérbios ensina sabedoria para dentro, não apenas julgamento para fora. O Senhor tem falado de mudança de dentro para fora. E Deus hoje
nos chama a nossa responsabilidade. Deus está falando muito sobre responsabilidade, sobre a nossa responsabilidade. Não é sobre a responsabilidade dele, porque ele já fez todas as coisas. Não é sobre a responsabilidade do meu marido, do meu filho, da minha filha. Não, é sobre a minha e sobre a sua. Cada uma de nós tem a sua responsabilidade. Cada uma de nós que colocamos a nossa família diante do altar, nós declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos que ser a primeira a nos aprumar, a realmente servir o Senhor verdadeiramente, para que a gente veja a nossa família também servindo ao Senhor. Esse provérbio nos lembra que palavras constroem ou destroem. Atitudes repetidas moldam destinos. E como eu disse no primeiro estudo que eu dei aqui sobre guardar o coração esse ano, no Deus Rafá, que é feito toda quarta-feira, a gente não tem o poder de controlar o outro. A gente não tem o poder sobre o que as outras pessoas falam. Mas nós somos responsáveis pelo nosso tom de voz, pelas nossas reações, pela nossa maneira de falar. E todas essas coisas vão refletir a nossa maturidade espiritual. Porque quando a gente parar de justificar o nosso comportamento pelo erro do outro, é sinal de que a gente está maduro, está amadurecendo. Não, eu não vou justificar o meu comportamento pelo erro do outro. Eu justifico o meu comportamento porque eu sou responsável por ele. Se eu não conseguir me comportar conforme o Senhor quer que eu me comporte, a errada sou eu que estou errando, não é o outro. Eu que não estou tendo domínio sobre o meu comportamento, sobre as minhas ações, sobre as minhas palavras. Cristo nos chama a ser fonte de paz, não de desgaste. Jesus não nos chamou para sermos goteiras, mas fontes de água viva. Louvado seja o nome do Senhor. E onde há o Espírito Santo de Deus, deve haver o quê? Domínio próprio, mansidão, pacificação. Mesmo em ambientes difíceis, nós fomos chamados, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Romanos 12, 18. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos para uma aplicação prática sobre esse texto e 3 exortações. Nós precisamos examinar a nossa constância, não apenas as nossas intenções, porque muitas das vezes a gente tem muitas boas intenções, né? Muitas das vezes o Senhor nos constrange e a gente naquele momento entendeu que a gente está indo por um caminho errado. E aí a gente começa a tentar essa mudança, só que a gente muda um dia, muda 2, muda 3, aí no terceiro já dá uma bambeada e não tem problema nenhum, porque a gente está propício mesmo a errar. Só que a gente tem que perseverar na nossa constância. Opa, eu tropecei hoje, vou me reerguer e vou permanecer na direção que o Senhor me deu, né? Vou continuar agindo como o Senhor quer que eu haja dentro da minha casa, com a minha família, com o meu marido. Porque boas intenções não compensam atitudes repetidas erroneamente, né? Atitudes erradas repetidas. Outra coisa, a gente tem que pedir ao Senhor um coração manso. Ninguém muda apenas por esforço. É óbvio que tem que haver um querer. Senhor, eu quero. Mas em tudo a gente depende do Senhor. Não colocar, né, a nossa mudança, Senhor, me muda. Não, não é isso. É sobre querer. Senhor, eu quero. Eu estou disponível. Eu abro o meu coração, Senhor. Eu abro a minha mente. Eu abro, Senhor, a minha vida para ter essa mudança, Senhor. Me ajuda.
Me ajuda diariamente. A cada passo que eu der, Senhor, errado, que o Senhor venha me corrigir, que o Senhor venha me constranger, que o Senhor alinhe os meus passos novamente. Me dá essa sensibilidade, Senhor. Porque a gente sabe que ninguém muda pelo seu próprio esforço, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. E outra reflexão, que você venha decidir interromper o ciclo da contenda. Em nome de Jesus, a gente precisa ter paz. Paz interior e a paz na nossa casa, na nossa família. Então que a gente não venha ser, em nome do Senhor Jesus, a esposa rixosa, a esposa briguenta, a esposa murmuradora, a esposa que tem, a crítica na ponta da língua. Provérbios 27:15, ou seja, a palavra de Deus, ela nos chama a uma fé prática, que vai se manifestar no tom da nossa voz, no modo de corrigirmos as pessoas, na forma de lidar com as frustrações. Um lar sábio não é aquele sem problemas, mas aquele onde a graça de Deus silencia a goteira da contenda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje, a gente vai declarar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa intenção, com toda a nossa percepção, consciência do que a gente está declarando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e Shalom!